Olá, pessoas! Boa noite! Começando mais uma live aqui nas nossas redes sociais, em especial o Instagram, que sempre nos oportuniza, né, novidades, muitas novidades. E eu já agradeço a quem está entrando aqui junto conosco, a Francisca Miguel, a Fátima Matos, a Iranete Fotógrafa, a Berlene Belmont, Camila Bandeira, tudo bem, mulher? Maria Luciene, e tantas outras pessoas que vão nos acompanhar ao vivo e também vão acompanhar esta live depois. Hoje a gente vai conversar com a nutricionista Jarda Jacinta, ela que é uma referência, uma forte referência aqui em Mossoró na área de nutrição, é personal diet também, entre outras funções que exerce dentro, né, de tudo isso que envolve comida, né, que envolve imunidade, que envolve muitas coisas interessantes do nosso dia a dia. E hoje nós vamos conversar com ela a respeito de alimentos que melhoram a nossa imunidade, né, o nosso sistema imunológico, e também sobre a experiência dela com a Covid-19. A doutora Jarda teve o diagnóstico positivo, né, de Covid-19 e ela vai falar sobre isso também com a gente. Ela já chegou por aqui. Vamos convidar aqui a doutora Jarda para a nossa conversa hoje. Jefferson, um beijo para você, Aparecida. Obrigada pelo carinho de vocês. Olá, doutora Jarda, boa noite. Oi, Aline, boa noite aí, todo mundo que está aqui com a gente. Coisa boa tê-la aqui junto conosco. Já fazia um tempinho que a gente estava organizando essa live, só que aí a doutora Jarda testou positivo para a Covid-19 e vai conversar com a gente a respeito dessa experiência que deve ter sido uma experiência aí bem, vamos dizer assim, assustadora por conta de tudo que a gente escuta, de tudo que a gente vê, né, doutora Jarda? Mas a sua experiência, graças a Deus, foi a gente obteve vitória, né? Você está aqui conversando conosco. Mais uma vez, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Aline, novamente. E, Aline, realmente foi uma experiência, eu diria que assustadora, porque a gente sabe que essa pandemia, ela veio e ninguém acreditava que realmente aqui no Brasil a gente fosse ter casos, nem que ela fosse chegar aonde já chegou, mais de 13 mil óbitos. Então, eu trabalho em 2 hospitais e nós nos protegemos, mas, infelizmente, algumas pessoas acham que é uma gripezinha. Algumas pessoas minimizam, né, os cuidados e, por causa dessas pessoas, às vezes a gente adoece. É um contato, a pessoa chega e sem ter todos os cuidados que são necessários e a gente adoece. Eu posso dizer que eu tive o coronavírus, e eu fiz questão de dizer no meu local de trabalho, aos amigos, famílias, os pacientes que estavam me procurando. A partir daquele momento, quando eu fiz o exame, eu já fiquei isolada, mas minha sintomatologia, gente, foi totalmente atípica. As pessoas têm uma sintomatologia, têm febre, gripe, e eu tive 2 sintomas. Eu tive uma cefaleia muito grande, que é dor de cabeça, e também eu tive apneia, ou seja, eu tinha dificuldade de respirar, eu tinha cansaço com um pequeno esforço. Então, assim, na verdade, quando a gente foi primeiro dia no trabalho, eu tive esse sintoma. No segundo dia, conversei com uma amiga, que é enfermeira, também responsável pela CCIH do hospital, nosso diretor, e a gente chegou ao consenso que eu iria fazer esse exame, mas, na verdade, ninguém estava achando que eu teria o coronavírus. Depois até um amigo que me examinou, eu digo, foi positivo, viu? Porque, na verdade, era totalmente atípico. Atípico, eu tinha 2 sintomas e pronto, eu não sentia mais nada, eu não tive indisposição, eu não tive a falta de apetite, né, gente? Todo mundo morrendo de vontade de ficar com a falta de apetite, mas ela não chegou até aqui, eu não tive essa falta de apetite. E o que foi bem característico para mim, assim, que eu fiquei perturbada, foi o cansaço. Eu digo, não, peraí, eu treino.
Eu faço musculação, eu faço crossfit, então não tem cabimento eu andar 50 metros e ficar com 50 palmos de língua para fora. Gente, bem no popular, porque a sensação era essa. Eu chegava e eu ficava aquele, sabe, com puxando o ar, quando você precisa de respirar profundo. Então, foi essa a minha sintomatologia. Não tive mais nada do que isso, tá? Então, fiquei isolada, fiz o teste e com 3 dias o resultado saiu positivo. Até o resultado sair, eu estava em casa sem sair. Aí um dia eu fui arrumar papéis, fui para o escritório. Quando terminei, estava morta. Eu digo, gente, esse negócio nem deu positivo, mas eu vou me aquietar. E fiquei, né? Fiquei lendo, assistindo os filmes e me atualizando no que tinha de científico sobre essa patologia. Mas eu quero dizer a vocês que é necessário que vocês realmente fiquem em repouso. Quem teve o coronavírus, como eu, e teve a sorte de passar por ele e não ter que ser hospitalizado, tá? Não ter que estar dentro de um local que não fosse a sua casa. Então, realmente, tenha cuidado, fique quieta, repouse. E quem não teve e pode ficar em casa, realmente fique em casa. Porque não é que essa pandemia, assim, você tenha que ter exageros, como pessoas acham. É um exagero. Não é um exagero, gente. É um vírus que, na verdade, praticamente a gente tem um conhecimento. O conhecimento é muito pequeno, tá? O conhecimento sobre ele ainda é pequeno. Então, se a gente for pensar, a gente tem que respeitar essas regras sociais, que elas vão realmente nos proteger. Estão aí vigentes, que é realmente o não sair de casa. Fora isso, eu acredito que o meu sistema imunológico, Aline, a gente já entrando na parte da nutrição, ele estava assim, bem organizado, porque eu já vinha utilizando, fazendo um pool de vitamina C, zinco, com a enzima Q10, a glutamina, que é importantíssima para o sistema imunológico. E isso foi, assim, eu acredito que o vírus pegou o meu organismo, assim, prevenido. Ele, na verdade, fez com que a gente tivesse a possibilidade de estar aqui hoje conversando com você, sem sequelas e, graças a Deus, muito bem. Graças a Deus. Inclusive, tem muitos comentários aqui já, inclusive mandar um super beijo para o meu queridíssimo Jota Belmont, que está aqui acompanhando, claro, né, Jota? Um beijo para você. O Hélio Dange, ele está dizendo assim, não sei por que muita gente nega e não quer falar o que está com o vírus. O que você acha desse comportamento? Olha, eu acho péssimo. Inclusive, eu tive uma amiga que disse, mas você é louca colocar num grupo, porque eu coloquei num grupo de trabalho, de hospital, de algumas amigas, da família. Tá colocando aí que você tá doente, que você tá com coronavírus. Eu digo, mas gente, eu acho que as pessoas... Ai, que bebê lindo ali, é o seu? Sua bebê? Sim, minha bolsa. Oi, bebê. Diga oi. Então, essa coisa eu acho que é covarde. E a gente tem que dizer o que a gente tem para as pessoas entenderem que isso chega na pessoa mais perto de você, que não é nada do outro mundo, né? E tem pessoas que não têm medo, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga nossa, amiga de Eloá, tá até aqui comigo agora, que em pleno coronavírus ela fazia, meu Deus do céu, Eloá, vem aqui para casa, você vem de máscara. Aí eu não, até terminar a quarentena ninguém sai daqui. Mas tem gente que não tem medo. Né? Verdade. Cláudia Alencar tá dizendo ela não tem juízo não, mas como a gente tem, a gente não vai não. Sim, e Cláudia Alencar está dizendo aqui, só um instantinho, Alice, espera aí. Deixa eu ver aqui, que infelizmente algumas pessoas testam positivo e ficam circulando, né? E isso é realmente muito triste e muito complicado. É complicado porque existe uma recomendação do Ministério da Saúde e Anvisa, e você já deve ter lido isso como jornalista, que sei que você é
aplicada, a recomendação é que são 14 dias. Mas existe um plus que se dá para que realmente, se houver algum estudo, e existem alguns falando que pode haver uma contaminação até o 20º dia, então o infectologista que me acompanhou, o doutor Fabiano, ele assim, é super cuidadoso, ele aumenta e ele, não, você só retorna com 20 dias. Então, aí é que a gente vai ter uma janela de segurança. Existem pessoas que acham que essa janela deve ser de 28, 30 dias, mas na recomendação que está lá escrita, são 14. Se aumenta essa janela para 20 dias por uma segurança das outras pessoas. No meu caso, é das outras, porque, na verdade, eu estou muito bem, né? Mas trabalhando de máscara paramentada para que as pessoas não se contaminem e também mostrando que a gente pode se contaminar mesmo com todos os cuidados. Às vezes é um objeto, a gente sabe que esse vírus, ele pode ficar em superfície, ele pode sobreviver até 36 horas. Então, de repente, alguém pegou em um objeto, pegou numa maçaneta, aquela maçaneta não foi limpa e durante 36 horas aquele vírus está ali e eu também peguei. E aí? Então, na verdade, todo cuidado é pouco. E eu acho que se a gente pensar e a gente não minimizar as coisas, a gente vai conseguir fazer com que essa epidemia ela pare de crescer. Porque, infelizmente, o nosso pico ele está ainda ascendente. Existe, eu sou funcionária pública estadual e pode ter certeza, Aline, a gente tem trabalhado muito, certo? O governo do estado tem trabalhado muito, muito em relação a toda essa tramitação, a esses cuidados. As pessoas acham que é fácil, mas não é fácil. Às vezes você não tem estrutura para se estruturar um hospital, para se estruturar pessoal, as pessoas adoecendo. Tem hospitais, tem pessoas que têm 60 anos, mais de 60 anos, diabético, hipertensas. Muitas pessoas estão afastadas. Então, às vezes, você arruma a estrutura e você não tem o pessoal. Como é que você pode atender se você não tem o técnico de enfermagem, você não tem, às vezes, enfermeiro suficiente, você não tem pessoal de limpeza, você não tem pessoal na nutrição suficiente. Então, tudo isso são fatores que eu, como também uma pessoa que trabalha em hospital, queria que vocês entendessem que quando não tem vaga, não é porque a pessoa não quer, é porque não tem pessoal, não tem quantidade de profissionais para atender essa população. E esse é um recado muito importante, né, doutora Jarda, porque a senhora está vivenciando isso todos os dias, né, dentro desses setores hospitalares, e vivenciou também na pele a questão do Covid de uma forma, graças a Deus, mais amena, mas vivenciou e sabe o quanto é difícil também. E o recado é o mesmo, né? Se puder, fique em casa. E vai sair de casa, coloca a máscara, coloca a luva, enfim, lava as mãos todas as vezes que for possível, com água e sabão ou com álcool em gel. Vai, né? Mas a defesa maior nesse momento, a vacina, como a Alice diz, é ficar em casa e usar a máscara. Doutora Jarda, e a gente que está dentro de casa, né, há vários dias, é uma loucura, né? É um negócio assim que a gente está quase pirando mesmo. Mas é importante a nossa proteção. O que é que a gente pode comer que ajuda no nosso sistema imunológico e que a gente consiga, né, reforçar a nossa saúde para que a gente, enfim, não pegue o coronavírus e se contrair, né, Deus nos livre, mas se contrairmos, termos as defesas em dia, né? Tá tudo organizado. Aline, a gente precisa fazer um pulo. Eu estava dizendo há pouco que o meu organismo, graças a Deus, ele estava preparado. Ele estava com as janelas assim fechadinhas e sem possibilidade de abrir de uma forma que esses invasores eles não tiveram tempo de atacar o meu organismo da forma mais agressiva,
como a gente sabe que ele ataca, ele chega no pulmão, ele causa as embolias e o paciente morre sufocado sem poder respirar, como a gente já viu tantos quadros aí. Então, na verdade, quando a pessoa tem o sistema imunológico deficiente, as defesas estão baixas, então a gente tem esse vírus, ele é oportunista. Então, como ele é oportunista, ele vai exatamente se agregar e se localizar no local onde é vital, ou seja, o nosso pulmão. Então, a gente precisa de quê? A gente precisa de vitamina C, um poderoso antioxidante. Se a gente pensar, a pessoa, eu compro, eu digo, gente, a gente tem acerola, a gente tem goiaba, a gente tem caju, são os campeões aqui da nossa região. Porque o pessoal, quando fala em vitamina... Limão seria o quarto, quinto lugar, mas esses três são muito mais poderosos. Porque quando o pessoal fala, aí fala laranja e limão, né? Então, mas se a gente pensar a acerola, em termos de vitamina C, ela ganha disparado de todo mundo aí. Agora, o limão, Aline, ele é da família dos limonoides. Então, ele tem uma ação, não é só por causa da vitamina C também, certo? Os ácidos que a gente tem no limão, eles são poderosos antioxidantes também, certo? Então, eles vão fazer também com que o nosso sistema imune, ele fique fortalecido. Quando a gente fala em frutos, em vitamina C, eu digo a vocês, um copo de suco de acerola forte, ele já fecha a quantidade de vitamina C para o dia. E como a gente não vai ter problema, porque o excesso de vitamina C ela vai sair pela urina, você pode tomar um copo de suco de acerola de manhã, você pode comer uma goiaba. Todo mundo sabe que eu não sou muito a favor de suco. Mas agora, nessa pandemia, é importantíssimo que as pessoas se mantenham hidratadas. Então, água, muita água. E eu prefiro que as pessoas comam o quê? Elas comam a fruta e tomem a água. Como a acerola é um frutinho azedinho, então vamos fazer o suco de acerola. Mas a gente faz um mix e a gente ganha na hora que a gente misturar uma folha de couve no suco de acerola, porque a gente vai ter um produto também que é rico em ácido fólico, em ferro, que vai fazer mais fortalecimento para o sistema imunológico. Então, aí a gente já teria um pouco. Desculpa interromper. Cláudia Alencar está perguntando se o própolis com glutamina e limão é bom. Excelente. Olha, o própolis, eu costumo dizer que ele é aquele produto, agora, Claudinha, ótimo ter você aqui com a gente, e o própolis, ele é rico também em um produto que ele deve ser a 11%, certo? Anotar isso aí, que ele seja 11%. E quando você fizer uma terapia com própolis, vocês fazem o seguinte, vocês usam até durante 30 dias. É importante lembrar de fazer um hiato, dar uma paradinha, essa paradinha pode ser uma parada de 10 dias e depois retoma se for necessário. Porque tem pessoas que começam a utilizar, num período como esse, que é um período de pandemia, e que a gente precisa que esses produtos eles estejam lá ativando todo o nosso sistema imunológico, a gente pode até utilizar durante um período maior. Mas é importante que a gente tenha o própolis utilizado durante 30 dias, aí a gente para e a gente retoma a utilização. Mas esse pool que você está fazendo com o própolis é bacana, pode continuar. Muito bem. O que é que a gente poderia ter mais, né, na nossa casa que vai nos ajudar nesse fortalecimento do sistema imunológico? Mandar beijo para todo mundo que está aqui, minha gente. Olha, é muita gente, graças a Deus. Muito obrigada pela audiência de vocês. Não dá para dizer o nome de todo mundo, porque o Instagram agora ele, né, marca o tempo. Eu estou vendo aqui um monte de gente aqui conhecido, o nominho vai passando aqui e a gente vai ficando bem feliz que as pessoas estão participando. Que coisa boa, mas podem perguntar, viu? Outra coisa, quando a gente falou na vitamina C, a gente falou nos vegetais, junto com a vitamina C, certo? Nos vegetais verdes escuros, que a gente tem o couve-folha aqui, que a gente encontra em todos os locais. Quem quiser plantar, planta, vai ter pé de couve para o ano inteiro. E a gente já começa entrando no zinco, que eu fiz esse pool utilizando o zinco também. E, minha gente, castanha do Pará, oleaginosas, ricas em vitamina E e zinco.
Então, castanha do Pará, castanha de caju, aí tem gente que faz, odeio castanha do Pará. Então, castanha de caju, 10 castanhas de caju diariamente. Ou 2 castanhas do Pará. Aí tem gente, mas tem pode colocar nozes, macadâmia, amendoim, o que você gostar. Faça aquela porção de 20 gramas, que é equivalente a umas 2 colheres de sopa. Coloque lá no saquinho. Eu costumo dizer, gente, coloca num saquinho e coloca na bolsa. Faz 10. Coloca na bolsa e leva se for comer fora. Agora que está em casa, bota lá no potinho e bota na mesa e come lá. As pessoas que têm que trabalhar, coloca e vão lá. Gente, eu estou acompanhando aqui. Água com limão de manhã cedo é bom para quê? Normalmente a gente vai fazer alcalinizar o organismo. Então, eu respondi para não esquecer, porque é bem rápido, né, Aline? Mas é bacana essa água com limão. Agora, só abrindo parêntese, é o seguinte: a água com limão, para as pessoas, dependendo, porque tem pessoas que colocam muito limão, e tem um quadro de constipação crônica, o limão também é constipante, tá? Então, se for umas gotinhas de limão, tudo bem, mas tem pessoas que, quando utilizam, exageram no limão, aí tem quadro de constipação, eu digo, gente, você está exagerando, está colocando muito limão, aí se você colocar muito limão, a gente vai ter que aumentar também a quantidade de fibras, senão esse intestino pode ficar um pouquinho preso, tá? Então, ter esse cuidado também. Então, não esquecer, frutas cítricas, vegetais, alimentos ricos em zinco e vitamina E, que são as castanhas, as oleaginosas. Gente, isso é diariamente, são todos os dias, certo? Essas oleaginosas, elas podem, como a gente sabe, ali na Serra do Mel, né? Na Serra do Mel, a gente tem castanha deliciosa, tem castanhas, assim, sem sal. Porque a gente sabe que a hipertensão é um dos riscos, é uma das coisas que está afastando muita gente do trabalho, é uma comorbidade e a hipertensão, certo? Então, a gente sabe que, castanha sem sal. Agora a gente vai falar uma outra coisa, Aline, que eu acho que é importantíssimo e todo mundo gosta muito, tomate. O tomate, ele é rico em licopeno. O licopeno, ele foi estudado, tem um estudo bem interessante, que foi feito em 1995 por Giovannucci. Nesse estudo, ele estudou 72 mil homens. E nesse estudo, ele conseguiu mostrar que esse licopeno reduzia a incidência do câncer de próstata, mama, útero em 30%, além de reduzir também a possível recidiva desse câncer. Então, o licopeno é vida, viu, gente? Licopeno que a gente encontra no tomate vermelho, na goiaba vermelha, na melancia vermelhinha. E poderosíssima também, antioxidante, reforça a nossa imunidade. Então, é bom. Eu não gosto de tomate, como melancia, não gosto de melancia, como a goiaba vermelha, não gosto de nenhum dos três. Gosto de molho de tomate, melhor ainda. Porque o isômero, ele é um isômero e ele é mais biodisponível, esse produtozinho que a gente tem, quando a gente cozinha o tomate, tá? Então, o tomate cozido no molho de tomate vai ser muito bacana. E as pessoas que gostam de apreciar uma brusqueta para tomar com suco de uva, excelente também, que a gente vai ter o suco de uva, tem resveratrol, que é um excelente antioxidante, juntando com o tomate que está no licopeno e juntando com os cereais que vão ter naquele pão integral, fantástico. Então, aí a gente já sai ganhando. O Márcio Lavagem e Higienização, que é top, viu? A lavagem dele. Tá perguntando se, no caso, ele ou ela, que é um casal, tá? Tem gota. Se pode comer tomate. Essa pergunta foi excelente, porque o tomate, para as pessoas que têm gota, que para a gente falar aqui, né, trocando em miúdos, a gota, ele é um problema onde a gente tem umas dores osteoarticulares muito fortes. As pessoas que têm essa patologia, quando elas levantam de manhã, elas sentem dor ao pisar no chão, elas têm dificuldade, às vezes, de andar. Quando essa doença, ela demora, com o passar dos anos, a pessoa pode ter até tufos na orelha, tufos nas articulações. É bem desagradável. E realmente o tomate, o molho de tomate, ele é desaconselhável para essas pessoas. Não só o molho de tomate, como eu já vou pular para um outro item que a gente ia falar, que é o ômega 3, que eu ia falar na sardinha,
no salmão. Agora, o salmão tem que ser um salmão de verdade, né, gente? Esse que tem, assim, aquela tintazinha que o pessoal vende, aquele salmão grande, né, importado. E o atum, eles não são indicados também para quem tem problema de gota. Agora, para quem precisa do nosso ômega 3, são fantásticos. Então, mas quem não pode usar isso aí, usa a linhaça, que a linhaça também é antioxidante e também tem ômega 3 e é uma oleaginosa. Muito bem. O Hélio D'Angeles disse assim: minha mãe tem 80 anos, já faz tempo que ele disse, eu estou baixando aqui para achar. Minha mãe tem 80 anos, estando com ela todos os dias, tem cuidados, né? Todos da família, e quase todos têm rinite alérgica. Subiu de novo. Eles compram a vitamina C que vende em farmácia. É ideal para ela? Serve realmente de alguma coisa? Claro que serve, a vitamina C que vende em farmácia, serve sim. Agora, se você tem esses frutos que eu falei para você, goiaba, caju e acerola, um copo concentrado de um desses frutos, de suco, ou a fruta que a sua mãe possa comer, se ela tiver dificuldade na mastigação, você pode fazer o suco. Então, ela já tem a cobertura de vitamina C para um dia, um copo de suco de 200 ml. Como não tem problema de acúmulo, você pode dar um copo desse suco no lanche da manhã, outro no lanche da tarde, e a sua mãe está coberta de vitamina C, ela está com a cobertura fechada. Quer fazer esse ganho, vitamina C, zinco e vitamina E, coloque as castanhas, fechou. Você tem zinco, vitamina E e vitamina C, que são fortalecedores do sistema imunológico e vai ajudar também na formação dos glóbulos brancos. Muito bem. A Helena está rindo aqui porque Daniel perguntou se limão com cachaça faz bem. O álcool, né? Um poderoso. Ô, Jéssica. O álcool, ele, tá vendo? Esse Daniel deve ser meu sobrinho, com certeza. Porque, eu provavelmente. Me diga outra coisa, doutora Jarda. O Ortuan, beijo para você, meu querido. Eu estou vendo suas perguntas, porque tá passando muito rápido. Você perguntou Todo mundo participando aí, né? Que complica aqui. Mas obrigada pela sua audiência. Doutora Jarda, oi, pois não. Será que ele também, nós te amamos também, Célio, Gabi, amo todo mundo. Muito bom, né? Essa audiência, graças a Deus. A galera, assim, tá elogiando muito a live. Doutora Jarda é uma referência, como eu falei, na questão de nutrição, na questão de alimentos, de fortalecimento da imunidade. E a gente tem a grata, né, a alegria de tê-la aqui. A gente já, como eu disse também, a gente já tinha organizado essa live há algum tempo, só que ela contraiu o coronavírus. E aí passou o tempo, né, da quarentena, se cuidando para poder estar aqui conversando conosco hoje, falando sobre a experiência dela com a Covid e também falando como a gente pode fortalecer o nosso sistema imunológico com alimentos, né, que a gente sempre diz também que ou é veneno ou é remédio, né? Alimento sempre é isso, né? Esses dois limites, esses dois extremos. E acredito que ainda seja assim, né, doutora Jarda? Com certeza, todo alimento utilizado em excesso, ele pode ser um pró-oxidante, certo? Inclusive, quando a gente fala nos chás, tem gente que já teve problema seríssimo pelo excesso de chá no organismo, tá? Então, quando a gente pensa, eu como castanha, você tem que comer a quantidade que é recomendada. Você não pode comer 10 castanhas do Pará, porque elas serão pró-oxidantes, elas vão agir de uma forma inversa. Tá? Então, tudo, na verdade, a não ser, quando eu falei há pouco tempo, a vitamina C, ela é uma vitamina hidrossolúvel, então ela vai ser filtrada através da urina. Então, se você toma bastante água, é importante também para fazer com que o que seja excedente saia e não fique fazendo com que os rins da gente trabalhem de uma forma descompensada. Aline, tem uma coisa interessante, as pessoas gostam de colocar uma pimentinha na comida, né? E a pimenta, ela tem vários ingredientes que são importantes. A capsaicina, que é um produto que a gente tem nas pimentas vermelhinhas, ela é um poderoso antioxidante e ela também otimiza
absorção de alguns produtos, quando a gente às vezes faz algumas formulações, né? A gente vai para uma farmácia, eu faço uma formulação para um paciente e às vezes eu coloco uma miligrama de pimenta, ela já vai otimizar a absorção desses produtos. Então, a pimenta é bem-vinda. Então, quem gosta de colocar, não exagere, tá? Para que a gente não precise ter uma gastrite, mas a gente tem que utilizar com cuidado. Mas ela é muito bem-vinda também para os apreciadores. A gente não pode deixar de falar, Aline, nos iogurtes, certo? Porque os iogurtes, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer com que a nossa flora do trato digestório, digo já, sério, eles vão fazer com que a flora do trato digestório, ela fique saudável e ela só vai deixar ficar lá quem seja bom para o nosso organismo. São os famosos probióticos que a gente tem nos iogurtes e a gente tem nas coalhadas. Existe um probiótico fantástico que eu gosto muito, que é o da Vitafol, é o Simforte. Eu não estou fazendo propaganda, Aline. Mas ele é muito bacana e assim, são um sachêzinho, a gente coloca esse sachê e a gente tem as pessoas que têm dificuldade com o trato digestório, então a gente tem assim o poder de fazer com que esse intestino funcione diariamente e ele faça a seleção do que é bom, o que é ruim, jogue fora o que não presta. João Marcelo, que é meu sobrinho querido, lá de Cerro Corá, está perguntando se chá de alho é bom para quê. O alho, Célio, ele tem um produto na composição que é a alicina. A alicina, minha avó, que é bisavó de Célio, ela dizia que alho era bom para o câncer. Engraçado, ela nasceu em 1902, né? Mas realmente hoje a gente tem prova científica que o alho tem esse composto biodisponível chamado de alicina, e a alicina realmente ela reduz a incidência de vários tipos de câncer, mama, útero. Então, ela é muito bem-vinda diariamente para ser utilizada no nosso dia a dia. Deixa eu O própolis perguntar aqui uma também, viu, coisa. Cris? É outra prima aqui. Cris, Olha, o própolis, a gente falou, é excelente, aquelas gotinhas. O sabor não é gostoso, mas é bem-vindo para a gente colocar aquelas 11 gotas diluído lá pela manhã e tomar. muito bem. Tem tanta pergunta aqui que eu já até esqueci a pergunta que eu ia fazer, porque realmente tem muitas curiosidades assim que a gente tem em relação às comidas, né, da gente do dia a dia, o que é que pode mais, o que é que pode menos. Em relação ainda ao alho, quem é que pode consumi-lo? Porque assim, eu já ouvi falar que quem tem hipertensão, quem tem algum problema com a pressão, principalmente a pressão alta, não pode consumir o alho. Ou não pode consumi-lo com muita... como é que a gente faz para as pessoas que são hipertensas poderem consumir o alho? Não tem nenhum problema a pessoa que é hipertensa utilizar o alho, até porque ele é muito bom para os quadros cardiovasculares. Ele vai otimizar a vida do paciente que tem problema de colesterol alto, ele diminui, ele é hipocolesterolêmico, então ele vai ajudar na redução do colesterol e do perfil lipídico, que é um quadro que ele acontece quando o paciente é cardiopata. Agora, o que se diz em relação aos hipertensos seriam as pimentas, que às vezes as pessoas exageram e a pimenta realmente em excesso ela não é boa, nem para a pessoa que tem desconforto gástrico, certo? Que pode ser resolvido desde que a pessoa pare de utilizar. Às vezes a pessoa faz, eu tenho gastrite e não consigo ficar bom, aí toma café 5 vezes por dia. Eu digo, gente, não dá, né? Aí não foi a povo da coitada da cebola, foi o café. E assim, seria não utilizar na forma totalmente crua, utilizar assim nas preparações que ele ainda vai ter uma ação bioativa, tanto o alho como a cebola, que são primos legítimos e são da mesma família. Então já está respondida então para Tereza Cristina Pereira. E a Cíntia Moraes estava perguntando, e as polpas de fruta? São boas, não são boas? Serve para alguma coisa para a gente? Não serve? Gente, é o seguinte, as polpas, eu já acompanhei uma produção
fantástica de polpa. Não vou falar aqui marcas, porque a gente não pode. Mas onde essa polpa, ela saía lá de uma máquina, ela entrava dentro de um saco, ela era fechada e ela ia para uma câmara da crioterapia imediatamente. Então, essa polpa, ela não tinha praticamente nenhuma perda. Qual é o Então, diga problema com qual as é, porque a polpas? gente quer saber, pode dizer. O problema com a polpa é a polpa chegar ao supermercado, ela ter sido bem acondicionada até aí, chegar e o supermercado desligar o freezer à noite e você chegar de manhã, aquela pessoa que vai de 7 horas da manhã, ela está descongelada. Não leve para casa. Ela já perdeu muito do que ela tinha, certo? De funcionalidade. Talvez você vai ter 20%, 10%. Então, eu aconselho a todas as pessoas. Se você puder comer a fruta e tomar água, você sai ganhando em 100%. Então, é melhor utilizar o fruto. Somente aquelas frutas que são mais difíceis da gente utilizar, como digamos, limão. Você comer, né? Um suco de limão é bem-vindo, uma limonada geladinha é muito legal. Ou você utilizar o limão para colocar aquelas gotinhas do feijão, que para as mulheres, gente, fantástico. Quem tem problema de anemia crônica, porque tem um fluxo menstrual muito intenso, a gente já... Aline, olha, nutrição é minha vida, então eu já vou passeando aqui, né? Já estou aqui no pessoal que tem problema com anemia. Então, colocar umas gotinhas de limão no feijão vai otimizar a absorção do ferro. Então, é fantástico aí. Então, a gente não precisaria estar pensando em não utilizar esses frutos. Então, vamos utilizar fruto, tomar água e evitar os sucos. Falando em feijão, que é uma coisa que eu adoro, qual é o tipo de feijão que é melhor para a nossa imunidade, né, para fortalecer o nosso sistema imunológico, e se consumi-lo todos os dias é ok ou não ok? Feijão. A gente tem os feijões que tem mais biodisponibilidade de ferro, é o feijão preto, o feijão carioquinha, o feijão de corda. E existe um feijãozinho que o macrobiótico usa bastante, eu acho que você lembra quando você estava grávida, é o feijão azul, que é um feijão vermelhinho, miudinho, pequenininho. Esse feijão tem mais ferro até do que o feijão preto, tá? Então, umas gotinhas de feijão de limão desse feijão todos os dias é bacana, e colocar também as folhas de couve. Eu ensino o pessoal a fazer um mix de folhas que ela coloca folha de rúcula, folha de couve, liquidifica com 1 litro de água, um maço de cada uma, faz os saquinhos de dindim, lembra, Aline? E pode ser colocado no suco, ou pode ser colocado no feijão ou na sopa de feijão, e aí você já vai enriquecer com o ácido fólico e o ferro. Então, já seria fantástico para a imunidade por esse motivo. Muito bem. Só um parêntese, quando eu estava grávida, eu fiz a minha consulta com a doutora Jarda e já estava inchadinha, porque eu não estava comendo, né, direito, mas ainda bem que foi pelo meio da gravidez, deu para compensar muita coisa. Ela disse que eu iria engordar mais ou menos uns 12 quilos. Eu engordei 6. Fiquei tão feliz, que ela nem ela acreditou porque eu gosto de comer, viu, meu povo? Sou boca boa. E aí ela fez lá um mix maravilhoso para mim na gravidez e, nossa, foi maravilhoso. Tenho que voltar, né, doutora Jata? Mas me aguarde. Estarei por aí brevemente. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Aquelas vitaminas que vendem em farmácia, que tem para mulher, para homem, para criança, tem zinco, tem não sei o quê, tem para um monte de coisas. Serve de alguma coisa? É o seguinte, eu acho que, Aline, o ideal seria uma prescrição individualizada para cada pessoa. Boa. Certo? A gente pode fazer, a gente tem farmácias de manipulação aqui na nossa cidade, quase aqui, mas eu sei que a gente não deve, né, fazer propagandas, mas a gente tem farmácias bacanas que eu faço a prescrição e o produto sai assim, e a gente tem respostas fantásticas. Inclusive tem um mixinho que eu estou fazendo agora para meus pacientes, para queda de cabelo, para fortalecimento de unhas, que ele é fantástico,
tá? Então, a gente faz a fórmula individual porque eu vou ver o que cada uma pessoa precisa. Nem todo mundo é igual. Tem pessoas que comem castanha todos os dias. Então, uma pessoa dessa não precisa de vitamina E. Ela não precisa que eu coloque... Só se eu colocar a vitamina E como um possível antioxidante, mas eu posso usar um outro que ela não usa na dieta, normalmente. Digamos, uma pessoa que falou que tem gota, que tem teria uma barreira para a gente não utilizar alguns alimentos como o tomate, a gente pode colocar o licopeno e pensar numa forma magistral para que ela não precise comer o alimento, que esse alimento vai ocasionar maiores dores na patologia de base que seria a gota. Entendi. Tem um monte de gente aqui que nem eu que já tá querendo esse mix. Né? Deve ser bom, não, deve ser excelente. Porque, além de tudo, a doutora Jarda também faz receitas maravilhosas. Gente, olha, cada comida deliciosa. Que só Jesus, repita. Eu estava pensando que a gente pode fazer uma live, inclusive, dando assim umas receitas, né? Dizendo ao pessoal. Queremos! Digamos, um omelete que seja um omelete turbinado. Nesse omelete a gente pode jogar vários ingredientes. Nesse ingrediente a gente pode ter um café da manhã antioxidante. Maravilhoso! Já vai atender o resto do dia. Assim, são coisinhas que a gente pode pensar e que eu digo muito que as pessoas, assim, eu sempre fico lembrando do pessoal que tem gota, mas nossa sardinha, ela tanto tem ômega 3, como ela tem mais cálcio do que leite. Eu costumo dizer isso e as pessoas, sardinha, eu digo sim, sardinha, gente, barato, que a gente tem ali na beira da praia, e a gente pode fazer a sardinha na panela de pressão e ela fica igual aquela sardinha que se compra no supermercado e é uma delícia. Aí você pega uma massa integral, que a gente vai ter os grãos integrais, que também são importantes para a imunidade, e a gente faz com a sardinha, olha aí, uma macarronada com sardinha com molho de tomate. A gente tem licopeno, tem ômega 3, a gente tem tudo. Queremos! Então, a gente tem que pensar nessas coisas que vão fazer com que a gente... Gente, o pessoal vai falando aqui e a gente vai... se for parar para ler, mas eu quero que você dê um valor aí para todo mundo, a galera lá de Cerro Corá. A Vanessa Gabriela tá dizendo que tá todo mundo assistindo e adorando a live. Com certeza, viu, Vanessa, que a gente também tá adorando muito. Isso é tudo sobrinho, viu? Adoro. João Marcelo, acho que é João Marcelo, é o mais gaiatinho, né? João Marcelo, João Marcelo é aqui do coração. A Zenilda tá perguntando como é que cozinha a sardinha. Zenilda, eu posso dizer, Aline, eu vou gastar pouco tempo. Pode. Vamos lá. Não, a gente tem que ser rápido, porque senão o Instagram... O tempo da gente... acaba aqui. A gente tá com 24 minutos, é isso? 24 minutos. Ela tá perguntando como é que cozinha a sardinha. Pronto, vou lhe dizer. Vamos lá. Pegou a panela de pressão, você corta uma cebola, 2 cebolas roxas grandes em rodelas. Você corta um pimentão grande em rodelas. Se não for grande, você corta 2 pimentões. Aí você também reserva coentro. Você pega um molho de coentro, de cebolinha, corta lá e reserva. Um copo cheio de azeite de oliva, um copo daqueles de 200 ml, um copo de vinagre branco, certo? E você vai colocar ervas, salsinha, manjericão, salsinha, manjericão e orégano. Você faz um mix com essas ervas, misturas, coloca uma colher de sopa de sal, uma colher de cada ervas, mistura e separa também. Aí a gente vai começar a arrumar a panela de pressão. Primeira camada sardinha, uma camada de cebola. Essa sardinha toda você passa nesse sal de ervas que a gente montou, lembrou? Passou a sardinha e coloca uma camada de sardinha, de cebola, de pimentão, outra de sardinha, cebola, pimentão. Chegou até lá para 1 quilo de sardinha isso, tá, gente? Terminou, aí você joga o coentro em cima, coloca esse copo de vinagre com um copo de azeite de oliva, um copo de água. Fecha a panela de pressão e você marca 40 minutos quando a panela começar a fazer aquele barulhinho de pressão.
Depois que você desligar desses 40 minutos, você deixa a panela fechada mais 2 horas. Quando você abrir a sua sardinha, na panela de pressão tá pronta. Se você quiser com molho de tomate, ou você faz um molho de tomate, que depois eu posso dar uma receita de um molho de tomate orgânico, ou você pega um molho de tomate sem aditivo, aquele molho de tomate natural, você coloca mais um copo desse molho de tomate. Prontinho. Agora, lembrar que deve usar a cebola roxa, que a cebola roxa, aquela cor arroxeada da cebola, ela tem compostos fenólicos que também são antioxidantes e também vão favorecer a nossa imunidade. Lembrar que ela é prima legítima do alho e ela tem alicina na composição. Doutora Jardoli, muita gente aqui já chorando, porque a live daqui a pouco vai acabar daqui a pouco só. A gente já vai organizar outra live com a doutora Jarda, porque sei que todo mundo adorou. E ela quer, a gente quer muito, né, que ela traga outras coisas também a respeito da alimentação, enfim, de tudo que a gente consome para que a nossa energia, a nossa imunidade, o nosso dia a dia seja facilitado através da comida, né? Porque aí também tem vários outros assuntos que a gente pode relacionar, né, doutora Jardim, em relação ao que a gente come e como a gente come, que tem esse detalhe também, Com né? certeza. E tem aí os Isa, preferidos. amiga, um abraço para Isa, para Zenilda, Laís. Muita gente aqui, ó. Berlânia, Laís, o Júlio Oliveira. Ai, teve uma pessoa que pediu você mandar alô para Currais Novos, que tá todo mundo lá assistindo também. Júlio Oliveira J. Manda alô para Currais Novos. Julinha, um abraço para você, para Santana e para todo mundo, viu? Que bacana, viu? Ó, tem outras perguntas aqui que eu tô tentando. Márcio, eu vou ter que marcar a sua consulta. Vou marcar a sua consulta sim. As assessoras de doutora Jarda já estão aí prontificadas, né? Passando aí o número de contato para marcar consulta, para fazer todos os movimentos que são necessários, né? Porque tem isso também, né, doutora Jarda? A questão da personalização da consulta e da personalização do cardápio. Com certeza. Aline, eu vou deixar o meu telefone, porque tem pessoas... Eu conheço quase todo mundo. Muito bom, viu, Celo? Essa natação no açude. Aline, você precisa ir a Cerro Corá para ficar com um final de semana com a gente, lá nessa pousada. Colina dos Flamboyãs. É maravilhoso. E a gente precisa divulgar uma cidade serrana que a gente... assim, tem um clima agradável e, viu, Celo? A gente vai chegar por aí. Vou levar a Aline aí. Chegando, hein? Já tô aceitando o convite. Tô aceitando Dilminha, oi, Dilma. Pronto, a Helena tá colocando aí, Márcio, meu telefone. A Helena é o minha 994160670 para falar com a doutora Jarda, né? Para fazer o seu atendimento personalizado, que é muito importante. Dilma PV também, obrigada pelo carinho da audiência. E a todos vocês que estão aqui junto conosco. E vocês que também vão nos assistir depois. Eu vou tentar salvar essa live para colocar no canal Aline Linhares no YouTube. E também colocar aqui no Instagram, tá? Vou tentar salvar e colocar no IGTV para todo mundo ter acesso e poder, né, rever aí a receita da sardinha, rever também as outras dicas em relação a limão. Teve alguém que perguntou aqui alguma coisa do maracujá. Foi o maracujá, gente. O maracujá, a propriedade calmante do maracujá, na verdade, é da folha do maracujá. As pessoas, eu vou tomar um suco de maracujá, fiquei com sono. Suco de maracujá é folclore, ele não vai dar sono. Maracujá, ele também é rico em vitaminas, como vitamina C, mas essa coisa, tomou suco, deu sono, é porque a pessoa gosta de dormir e teve esse sono. Mas não tem, é folclore, tá? A gente pode fazer o mousse de maracujá, outras preparações, mas a folha do pé de maracujá, ela sim, que é calmante, existem estudos científicos, inclusive a gente consegue fazer formulações com ela. Seria a folhinha, passiflora. Tem produtos que são fantásticos, quando a gente coloca formular e calmantes que ajudam a dormir, mas eu gosto muito de dizer, gente, que tudo isso é individual para cada pessoa. A gente não pode pensar que uma fórmula ela é única, que existe aquele combo que ele vai resolver. Agora, as formas individualizadas são fantásticas.
Muito bem. E a questão, aí a Rosilene está perguntando aqui, eu pergunto agora, mas eu vou perguntar da Rosilene. Pode dar para o bebê? O quê? Agora dá o quê, Rosilene? É o Rosilene, o própolis? quê? É o própolis, É o será? quê? Ela vai Eu perguntar perdi aí. aqui. Porque tem várias coisas, né? Acho que é o maracujá. Helena disse que estava achando que o Sabe, sono dela era do qual é a maracujá. idade desse bebê, Rosilene? Pela caridade. Rosilene, tem esses detalhes, viu, Rosilene? Porque, né, faz toda a diferença a idade. O chá, Até o depende, chá. depende. Qual a idade do bebê? Pronto, aqui também o Márcio está perguntando se pode dar Não, a 8 meses folha. não. 8 meses eu vou dizer a você que é a Jesus! avó e a sua filha bota o menino para mamar, balança uma cadeira e vamos deixar a folha de maracujá para os meninos que tiverem mais de 3 anos de idade. Ó, Até lá, resolveu ser mãe. Eu sou daquele tipo que, assim, tá, balança, passeia, brinca, faz qualquer coisa. Tem criança que dorme pouco e que só vai dormir realmente. Eu vou dar uma notícia ruim, Rosilene. Eu tenho uma filha, Eloá, que Eloá só me deixou dormir depois de 1 ano. Eu acho que eu desisti de ter o terceiro menino por isso, né? Passei 1 ano sem dormir, aí eu disse, não, eu vou parar por aqui. é barra. Então, enquanto a outra, Helena, que gosta de dormir, com 2 meses dormia a noite toda, mesmo mamando, Eloá passou 1 ano e ainda chegava lá e fazia... Ela já sabia andar e falar com 1 ano, ela fazia mamãe, mamar. E pronto, então é isso aí. Oh, Jesus. A Alice também deixou de mamar com 3 anos e 3 meses, meu povo. Você Olha, vê a minha Aline, a gente tem situação. que divulgar isso, porque o aleitamento materno eu tenho um material fantástico sobre Outra o pauta. aleitamento materno e o Covid, tá? Fantástico. Pois A é. proteção é Então vamos top. fazer o seguinte: a gente já vai prometer aqui ao vivo uma próxima live para a próxima quinta-feira. Certo. Tudo Se bem. você tiver de folga na quinta, a gente vai Não, organizar. eu não sei na quinta. Na quinta, porque eu tenho meus plantões, mas na próxima Sim. quinta, mas a Então gente vamos pode fazer pensar. assim. Pronto, Vai depender do plantão da doutora Jarda. E aí a gente divulga, mas vai ter. com certeza. Se não for Pronto. na quinta, na sexta. Pronto. Então vai ter a live, mais uma live com a doutora Jarda. E aí a gente pode fazer uma enquete aqui, perguntar o que é que vocês querem mais saber. Ou a doutora Jarda já traz um assunto e a gente comenta aqui, como fez hoje, né? Na questão do sistema imunológico, de fortalecer essa imunidade e Tem tomar muita muita coisa água. ainda sobre o sistema imunológico, Aline. Eu estava Olha pensando, aí. porque as pessoas têm uma neurazinha com o coco, né? E a pessoa tem gente que substituiu tudo pelo óleo de coco. O óleo de coco, gente, é fantástico. Agora, a gente precisa estar utilizando, assim, tipo uma preparação. Você pode fazer um bolo. Aí, quando você vai fazer um bolo, no lugar de você utilizar margarina, use óleo de coco, fantástico. A palatabilidade fica maravilhosa. No lugar de utilizar açúcar, troque pelo xilitol. Ou se você não quer usar o xilitol, use o açúcar mascavo, certo? Ou Boa. então use a banana como o açúcar do bolo, que fica fantástico também. Se não quiser a banana, use a ameixa, que a gente já está fazendo essa troca e também fica muito legal, certo? Então o óleo de coco, ele é bacana, ele é bactericida também, certo? Juliana, um cheiro bem grande, viu, para você e todo mundo. E toda a Muito bem. família. E Cássia Moraes está aqui com a gente, Francisca Miguel, todos vocês, viu? Muito obrigada mesmo, de coração, pela audiência. Eu já estou com receio aqui, porque nas minhas contas faltam 8 minutos para terminar. Mas eu tenho medo do Instagram encerrar com Terminar e nós deixar a duas gente e a falando doutora nem sozinha, né, tchau. Aline? Não é? Eu quero só que você repita, por favor, seu telefone de contato, apesar de já ter aqui. E também deixar algum recado importante para todos nós, para fortalecermos a nossa imunidade. Bom, o telefone de contato é o 994160670. Eu sou bem tímida, né, para essas coisas. Mas eu tenho uma prima que ela não tá, Gina, e Gina disse que no dia que o tímido souber que eu sou tímida, aí ele vai mandar um recado para mim. Mas é um bocado de trabalho para não ser.
Mas a gente pode fazer aquela cartilhazinha. Normalmente eu coloco alimentos que a gente tem que usar. Lembra? Eu digo às vezes até 100 anos, utilizar diariamente. Então, diariamente, gente, utilizar o azeite de oliva extra virgem, gordura monoinsaturada, poderoso antioxidante. A alicina, que é um composto bioativo que a gente tem no alho e na cebola. A gente está na letra A. Aí, se a gente for para a letra C, a gente tem as castanhas, que são as oleaginosas. As oleaginosas a gente tem na castanha, no amendoim, a gente tem castanha do Pará, castanha do caju. Então, coloca na relação de vocês. Aí a gente tem também fibras. Nessas fibras, a gente tem aveia, certo? Aveia em flocos, todo mundo gosta, o mingau de aveia, coloca na fruta. A gente tem a quinoa. A quinoa, eu tenho uma paciente que ela disse, eu fui ler sobre esse negócio que a senhora passou aqui numa dieta, esse negócio é bom, eu digo, serve até para canto de unha. A quinoa, a linhaça, então são produtos que já têm estudos científicos, que são estudos fechados, seguros. A gente não precisa estar aí buscando coisa que a gente nem conhece e está sendo estudado agora. Vamos utilizar o que é seguro. Eu costumo dizer isso. Uma vez uma pessoa perguntou uma coisa e disse, não, porque isso está na moda. Eu digo, eu não sou muito de moda, tá? Então, as pessoas, quando quiserem uma coisa que seja com bases científicas e tenha uma base de estudo, me procure que eu dou esse respaldo. Então, a gente está lá nas fibras, aveia, quinoa, linhaça. Aí a gente segue e a gente vai para os frutos. Aí, na hora que a gente chega nos frutos, a gente tem a uva com resveratrol, que é um poderoso antioxidante para quem tem cardiopatia, fantástico, porque ela vai aumentar o colesterol HDL, que é o colesterol protetor. A gente chama de bom e de ruim. Cientificamente não é bem assim, mas ele seria o colesterol protetor. Então, fantástico. Então, se a gente está falando nas frutas, então não vamos esquecer das ricas em vitamina C, caju, goiaba e acerola. É o que a gente tem aqui no nosso Nordeste. Qualquer pessoa pode ter um caju de goiaba, de acerola dentro aqui. E quando a gente... Ali tem uns pezinhos de caju pequenininhos, assim, com 1,5 m, que a gente tira o caju lá e é uma delícia. Lá em Serporá tem uns pequenininhos desses que a gente vai lá. Meu primo me levou lá, eu peguei, roubei uns caju na frente da casa de uma amiga nossa lá. Delicioso. Então, caju, gente, para quem gosta, é vida. Aí a gente segue o nosso caminho. Quando a gente termina, a gente já falou em vários produtos, a gente não pode esquecer as gorduras, certo? E a gente utilizou o nosso azeite de oliva. Então, quem também gosta do paladar do óleo de coco, utilize. Agora, não vamos esquecer o seguinte: azeite de oliva, preparações salgadas, o óleo de coco para as preparações doces, tá? Não precisa trocar, porque azeite de oliva é uma gordura monoinsaturada, ela é fantástica. Ela não precisa ser retirada. Agora, lembre que ele tem que ser extra virgem. Quanto menor a acidez, melhor o azeite. E a gente não pode esquecer da glutamina, gente. A glutamina, ela vai favorecer o nosso sistema imunológico, inclusive para os atletas, aquelas pessoas que pedalam, que gastam muita energia. A glutamina, ela vai fazer uma reposição e ela vai dar um suporte muito bom ao sistema imunológico. A gente pode ter a glutamina em sachês, certo? Só tem um Você minuto. usa também? 1 minuto? Não, só tem 1 minuto. Só tem 1 minuto? Só tem 1 minuto. Então, gente, vamos fechar com a glutamina. E a gente pode, no outro momento, a Aline aqui vai ficar perguntando aí ao pessoal o que é que a gente pode falar e pode ajudar para otimizar a vida de vocês com qualidade. E eu adorei estar aqui. Eu passava mais 1 hora, viu, Aline? Eu também. A gente fica pensando o que é que a gente... A gente fica pensando o que é que a gente vai falar, se a gente faz um guia, mas foi muito bacana, foi muito bom estar muitas aqui com oportunidades, se Deus quiser, viu? Muito obrigada pelo seu carinho, sua atenção e a sua disponibilidade. A gente já vai ver a próxima disponibilidade da doutora Jara e trazê-la aqui. A todos que acompanharam, muitíssimo obrigada. A gente vai deixar lá no canal Aline Linhares, no YouTube e também aqui no IGTV do nosso Instagram. Obrigada, doutora Jarda.
Obrigada, Aline. Foi ótimo estar aqui com vocês e ter falado com tanta gente que nós estamos relativamente enclausurados, né? Contidos em quarentena. E foi muito bom ver tanta gente que a gente gosta, que a gente ama. Adorei. Assim, me fez assim um grande bem para a minha imunidade. Que coisa boa. Beijo, meu povo. Obrigada. Um beijo, gente. Valeu.